Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Red Bull Bragantino e Botafogo. 4 horas da tarde, amanhã, domingo. Botafogo 59 pontos, Red Bull Bragantino 58. Vamos conversar bastante, pessoal, sobre esse jogo aqui, essa partida. Peço que você assista aí até o final. E desde já eu quero deixar aqui a minha pergunta e eu gostaria que você comentasse aí. Quem ainda acredita no título brasileiro? Pegando todo o contexto, né, do campeonato até aqui, em como o Botafogo vem jogando nas últimas rodadas e a vinda, né, do novo treinador que assume o trabalho a partir de segunda-feira nesse jogo contra o Bragantino. O Lúcio Flávio ainda estará à beira do campo comandando o time. Vocês acreditam? Duas perguntas. Vocês acreditam numa vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino? E se vocês acreditam no título brasileiro? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe esse vídeo, me ajude a chegar aos 6.000 inscritos. Pretendo chegar aos 6.000 inscritos ainda nesse ano, né? Até o final de dezembro. Então, ajuda aí, pessoal. Tô falando de Botafogo desde o ano passado, né? Com o canal aqui, um ano e pouco de canal. Então, nos momentos bons, nos momentos ruins, tô sempre aqui botando a minha cara, falando de Botafogo. Então, peço aí a sua moral. Vamos lá, pessoal. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo, 4 derrotas e o empate. Campanha de zona de rebaixamento. No segundo turno, o Botafogo é apenas o 19º colocado, com 12 pontos conquistados em 13 rodadas no segundo turno. E nos últimos 5 confrontos diretos entre os dois times, né, Botafogo e Bragantino, foram 3 vitórias do Botafogo, 1 empate e 1 vitória do Bragantino. Em 2020, empate em 1-1. No segundo turno do ano de 2020, o Botafogo ele perdeu para o Bragantino por 2-1. Ano passado, no primeiro turno, o Botafogo venceu o Bragantino, né, fora de casa, por 1-0. No segundo turno, o Botafogo também venceu o Bragantino por 2-1, jogando em casa. E no primeiro turno, né, do campeonato desse ano, já nessa temporada, no primeiro turno, o Botafogo venceu o Bragantino por 2-0. Então, o Botafogo vem aí de uma boa sequência, né, nos últimos 5 jogos em cima do Bragantino, mas isso não vai entrar em campo. O Bragantino é um bom time, cara, muito organizado, é uma surpresa, né? O árbitro dessa partida será o nosso querido Daronco. Não vou nem falar de arbitragem não, pessoal. A transmissão dessa partida será pelo Premier. Provável escalação do Botafogo, pessoal. Lucas Perry, Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo. Mantém o Hugo como titular. Danilo Barbosa, Tietê, Marlon Freitas. Mantém essa escalação. Não coloca o Eduardo para começar jogando. O Eduardo entrou no segundo tempo contra o Vasco e mais uma vez foi nulo. Assim como ele tem sido nos últimos jogos, né, do campeonato. Caiu muito de rendimento, assim como todo o time, né? Mas alguns jogadores ainda estão se salvando e são esses que devem começar jogando, são esses que têm que estar entre os 11 iniciais. Na ponta esquerda, Vitor Sá, ponta direita, Júnior Santos e na frente, Tiquinho Soares, volta de suspensão, estará disponível para esse jogo contra o Bragantino. Ele está treinando normalmente. Ele tem aí as questões pessoais dele, né? Um problema pessoal que ele está tendo aí com o pai dele, que está com um problema sério de saúde. Mas, pessoal, não é momento, assim, minha opinião, tá? Toda a minha solidariedade ao Tiquinho.
É difícil mesmo ter um familiar muito próximo assim, com problema sério. Mas nós, quando temos problemas com os nossos familiares, o nosso patrão não nos dá folga e não quer saber se tem algum parente nosso ou não passando por um momento difícil. Ele quer que o funcionário dele esteja trabalhando, esteja produzindo. Então, o funcionário que deixa de trabalhar porque não está com cabeça, porque tem um ente querido doente, ele perde o emprego. O patrão não quer saber. E o Tiquinho recebe muito bem para isso. Ele tem que estar em campo, é o principal jogador, é o craque do time. Não é falta de sensibilidade, pessoal, é a realidade. A gente precisa dele em campo. E ele precisa ter cabeça para isso, para fazer um bom jogo. Isso não pode entrar em campo. Ele é funcionário do clube. Então, ele não pode levar isso para dentro do campo, porque se na nossa vida pessoal a gente não pode, ele também não pode. E, e pra gente é pior ainda, porque a gente não recebe salário do Tiquinho. Ninguém, mesmo que seja uma boa profissão, mesmo que a pessoa seja formada, seja um engenheiro, um médico, advogado, não vai receber igual o Tiquinho. Não adianta. Não vai, não recebe igual o Tiquinho. Ninguém recebe como um jogador de futebol profissional de um clube grande da Série A. Então tem que estar em campo, tem que dar o melhor dele, não pode deixar isso influenciar no rendimento e tem que fazer um bom jogo. É obrigação do Tiquinho honrar a camisa que ele veste. Vamos falar aqui sobre a provável escalação do Red Bull Bragantino, né? O técnico Pedro Caixinha deve fazer apenas uma mudança em relação à equipe que enfrentou o São Paulo na rodada passada. Elinho suspenso pode dar o lugar a Thalisson. Provável escalação: Cleiton no gol, não tem substituto à altura. O time não tem substituto, né? No time é um dos responsáveis pela boa campanha do Bragantino no Brasileirão. Aderlan, lateral direito, disputa a posição com Andrés Hurtado, mas deve ser o escolhido para começar jogando, assim como foi na rodada passada. Léo Realpe, zagueiro, vencendo uma das gratas surpresas do Bragantino nos últimos jogos, mostra bastante segurança, mesmo com pouca idade. Léo Ortiz, zagueiro, é o xerifão da zaga, o homem de confiança do treinador, Juninho Capixaba. Vem fazendo uma grande temporada e sendo considerado um dos principais laterais do Brasileirão. Não é por nada que vem chamando a atenção de clubes de fora do país. Matheus Fernandes, volante, que passou, né, já passou no Botafogo, cria da base do Botafogo, né? Em sua primeira temporada vestindo as cores do Massa Bruta, o Meia se adaptou rapidamente à equipe e hoje é um dos queridinhos da torcida. Jadson, volante, responsável por fazer a transição da defesa com ataque. O camisa 5 é praticamente peça intocável no time. Lucas Evangelista é o homem que faz o time jogar. É um dos melhores jogadores desse time. Tem qualidade no passe, finaliza bem e arma jogadas. Thalisson, atacante. Na ausência do Elinho, o garoto de 21 anos deve ser o escolhido para começar como titular. Nesta temporada, soma 4 gols em 10 jogos. Mosqueira, atacante, começou a temporada no banco de reservas, mas aos poucos foi ganhando seu espaço e hoje é peça fundamental para o ataque do Bragantino funcionar. Eduardo Sacha, principal contratação do Bragantino na janela de transferências do começo do ano. O atacante chegou rapidamente e se tornou um dos artilheiros do time na temporada. Já são 15 gols em 35 jogos. É um bom time. É um time muito organizado, muito bem treinado pelo Caixinha. Cara, vai ser um jogo muito difícil pro Botafogo. Seria normalmente, né? E a gente levando em consideração o momento atual do Botafogo, se torna um jogo em que o Botafogo precisará fazer diferente, tudo que vem fazendo até aqui. O Botafogo precisará se encontrar nesse jogo, precisará jogar de uma forma que não vem jogando nas últimas 6 partidas, principalmente na defesa. Na defesa, né? Porque ofensivamente o Botafogo tem jogado bem, o Botafogo tem produzido, tem criado, tem feito gols. O grande problema tem sido na defesa. Então, para o Botafogo vencer o Bragantino, o Lúcio Flávio ele precisa encontrar uma solução para esses problemas que a defesa do Botafogo vem apresentando nesse segundo
turno. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar o que nos espera para esse jogo. Uma vitória mantém o Botafogo na liderança, uma derrota, o Red Bull Bragantino ultrapassa o Botafogo e dependendo dos outros resultados, o Bragantino ele se tornará o líder, né, da tabela com essa vitória. Mas nos resta esperar. O Botafogo ainda depende só de si para ser campeão. Então, ainda há esperança, né, pessoal? Com a vinda do Thiago Nunes, vamos ver o que o final do campeonato nos reserva. Eu fico por aqui. Você que assistiu até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!